audiência de Gustavo Sotero, delegado de polícia acusado da morte de advogado em casa noturna. Por falta de adesão, o Ministério da Saúde prorroga a campanha de vacina contra a gripe. Amazonas reduz casos de dengue, zika e chikungunya, mas 16 municípios ainda estão em situação de alerta. E você vai ver também, população entra no clima do Mundial da Rússia. E Festival de Parintins deve bater recorde de público este ano. 90% dos hotéis da ilha já estão lotados. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Terminou agora há pouco no Fórum Enoque Reis a audiência de instrução e julgamento do delegado de polícia Gustavo Sotero, acusado de matar o advogado Wilson Justo Filho em novembro do ano passado e ferir outras 3 pessoas em uma casa noturna em Manaus. Ao vivo eu converso agora com a repórter Tamires Claire. Tamires, todas as pessoas convocadas foram ouvidas nesta quinta-feira. Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite a todos. Olha, nem todo mundo foi ouvido, ainda faltam mais de 10 pessoas a serem ouvidas. Hoje, apenas 8 pessoas falaram com a juíza responsável pelo caso. A primeira pessoa que falou com a juíza foi a esposa do advogado Wilson Filho. Ela também ficou ferida no dia em que o marido foi morto. Foi um depoimento bem emocionante, ela teve inclusive que assistir às imagens do circuito interno da casa de show e ver o momento em que o marido morreu. As pessoas disseram que realmente ela se emocionou muito. Além dela, também foram ouvidas pessoas que não estavam necessariamente ligadas ali ao crime, mas estavam próximas. Por exemplo, os policiais militares que atenderam ali ao chamado. Além deles, também falaram as testemunhas de acusação. O acusado, o delegado Sotero, ele acompanhou o depoimento das testemunhas de acusação, mas ele não acompanhou os depoimentos das vítimas, que também falaram hoje. Essas audiências foram suspensas, elas vão ser retomadas apenas no dia 17 de julho, então as audiências estão marcadas para 17 e 18 de julho. Ainda tem 3 pessoas que foram convocadas também, que não estão em Manaus, mas estão em outros locais aqui do Brasil, em Balneário Camboriú e também em Curitiba, mas não são pessoas que assistiram ao crime, não viram nada, são peritos e elas também vão ser ouvidas. Esse julgamento está sendo muito aguardado, mas ainda não tem data para terminar. É muito longo, né, Andra? Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações. O dia inteiro os nossos telejornais acompanharam aí a movimentação no Fórum Enoque Reis e, como nós já informamos, a audiência terminou agora há pouco. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você, Tamires. A falta de segurança preocupa quem frequenta praças e locais públicos. O problema é que a Guarda Municipal de Manaus tem um efetivo muito abaixo do que o sindicato da categoria diz ser necessário. A presença de um guarda municipal faz diferença. É o que pensa quem frequenta diariamente a Praça Eliodoro Balbi, no centro, conhecida como Praça da Polícia. Aqui, 2 guardas municipais fazem a vigilância durante o dia. Perante o dia, eu me sinto seguro nas praças. Dessa aqui particularmente eu posso falar que tem segurança. Mas essa não é a realidade em todos os espaços públicos da capital. A Praça da Saudade não tem supervisão de ninguém há anos. Com isso, vândalos depredam o local. Quem trabalha por aqui diz que precisa ter atenção redobrada para não ser roubado. Geralmente quando tem assalto eles correm lá para frente, lá para a avenida principal. E é deixado de mão, entendeu? Não tem ninguém perto aqui, não tem ninguém que vigie, então não tem condições. Pelo menos 2.000 profissionais deveriam estar nas praças e jardins públicos. Mas hoje o efetivo em atividade não chega a 400. É o que estima o sindicato da categoria. De acordo com eles, a prefeitura não realiza um concurso na área há 7 anos. Hoje a Guarda Municipal ela tem um efetivo defasado, né? Que no último concurso passaram 65 guardas e hoje desses 65 nós temos 45 guardas, os demais saíram
e a prefeitura não se preocupou em fazer um concurso. Hoje, Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, para a capital de Manaus tem que ter no mínimo 2.000 guardas municipais. A Câmara Municipal de Manaus realizou este ano uma audiência pública para consultar a população sobre o uso de armas por guardas municipais. O vereador Álvaro Campelo é a favor de um preparo maior para esses profissionais, para que eles possam usar armas letais e não letais. Hoje, infelizmente, o guarda municipal ele não dispõe dos meios para enfrentar uma situação mais complexa. E quando nós falamos que o guarda municipal ele vai utilizar um armamento, é claro que não se vai fazer isso da noite para o dia. Ele vai passar por um treinamento prévio, ele vai passar por um acompanhamento psicológico para poder, então, ter condições de utilizar uma arma. Em nota, a Prefeitura informou que a Guarda Municipal de Manaus possui atualmente o efetivo de 463 guardas municipais, que, segundo a Casa Militar, atuam na segurança de pontos turísticos da cidade, além das unidades básicas de saúde, creches municipais, junta militar e terminais de integração de ônibus. No Parque dos Bilhares, a corporação, por exemplo, conta com o reforço da Polícia Militar. Atualmente, as autoescolas são obrigadas a oferecerem aulas práticas em simuladores, mas a Justiça Federal determinou a suspensão do uso desse equipamento no interior do estado. Desde 2015, todas as autoescolas do país são obrigadas a ter o equipamento. Ele simula situações reais no trânsito e ajuda a ambientar os novos condutores antes das aulas práticas. O problema é que o simulador, além de custar caro, depende de uma logística que os municípios do interior não têm. Nós temos dificuldade no nosso estado, então é um equipamento que precisa disso, um equipamento que precisa de uma boa energia, que precisa de internet para ele poder gerar as aulas, para ele poder fazer os armazenamentos, senão sem isso não funciona. De acordo com o sindicato da categoria, 38 das 42 autoescolas de Manaus têm o simulador. Fora da capital, a maioria dos centros de formação de condutores entraram com recurso na Justiça para escapar da obrigatoriedade desse equipamento. O governo federal tem recorrido das decisões, mas sem sucesso. Se as autoescolas não precisam ter o simulador, como ficam os alunos? O Detran explica que existem duas opções: pagar R$ 300 a mais para fazer 5 horas aulas no simulador e depois 20 horas no trânsito, ou fazer as 25 horas de aula prática convencional. Se aquele CFC dispor do simulador, ele tem que oferecer o simulador ao usuário. Se o CFC estiver com uma liminar o desobrigando dessa metodologia, o usuário vai fazer as 25 horas aula em veículo automotor. Mesmo sem ser obrigada, Maria decidiu fazer as aulas no simulador. Na 4ª sessão, ela já estava craque. Eu acredito que eu estou quase preparada para ir para a rua, mesmo com um pouquinho de nervoso, mas acho que com o professor ao lado tranquiliza mais. Em Paraíso do Tocantins, o assassino de uma jovem de 24 anos foi condenado em júri popular a 21 anos de prisão. Ney Virgínio de Souza é acusado de matar Thaisa Ribeiro por asfixia em novembro do ano passado. O motivo do crime seria porque Ney queria pegar o celular da vítima e trocar em bebidas e drogas. O corpo de Thaisa Ribeiro foi encontrado próximo a um lixão após a jovem ficar quase 5 dias desaparecida. Ney foi condenado por latrocínio e ocultação de cadáver. De Palmas, Thiago Souza. Após 43 dias sem aula nas escolas públicas estaduais, chega ao fim a greve dos professores e servidores em geral da educação aqui do Pará. Durante o movimento grevista, as principais reivindicações da categoria foram o pagamento do piso do magistério, a reforma das escolas e ainda a unificação do plano de cargos, carreiras e remuneração, o PCCR. E ainda vai acontecer uma reunião entre o sindicato da categoria e a Secretaria de Educação para definir a reposição do calendário de aulas. De Belém, Priscila Amaral. E com o início da Copa da Rússia, órgãos públicos em Roraima já definem horários de expedientes de acordo com os jogos da seleção brasileira. Estado e Poder Judiciário decretaram ponto facultativo nos dias 22 e 27 de junho, na capital, Boa Vista e órgãos federais. Os horários de expediente serão alternados com parte do dia em que a seleção irá jogar. Órgãos com serviços essenciais funcionam normalmente.
De Boa Vista, Roraima, Edilon Albino. E você vai ver a seguir, campanha de vacinação contra a gripe é mais uma vez prorrogada. Os detalhes em instante. Agora são 7h24, a Crítica na TV volta já.